Bom dia, galera, vamos lá. Aula para o nono ano, capítulo 8, páginas 38 a 42, industrialização e agropecuária, né? A partir do momento que o mundo começou a sofrer um processo de industrialização mais intenso, as cidades começaram a crescer num ritmo muito acelerado, quase sempre naquele modelo que nós já vimos aqui, da expansão, da urbanização desordenada, né? Quer dizer, as cidades começaram a crescer sem nenhuma preparação estrutural para isso, principalmente por parte dos governos, dos locais onde as cidades estavam em expansão. Pois bem, se as cidades cresciam muito rapidamente, um dos fatores que levou a essa expansão urbana foi a migração da população do campo para os espaços urbanos que estavam se montando naquele momento. E ainda estão montando, né? Sendo montados, não encerrou isso ainda. Bom, a partir daí aconteceria o quê? A redução da população do espaço rural e a expansão da população do espaço urbano. Mas nesse mesmo tempo em que a população rural diminuía, a quantidade de pessoas, ocorria também, melhor dizendo, a redução na produção de alimentos. E de outro lado, a população das cidades aumentava e, consequentemente, havia a necessidade de se produzir mais alimentos. Daí, qual seria o caminho? A industrialização do campo, né? O campo teria que entrar, ou quando eu me refiro a campo, me refiro ao espaço rural, ou também ao espaço agropecuário, eu acredito que seja até melhor colocar assim. O espaço agropecuário teria que se modernizar, teria que garantir o aumento na produção de alimentos, exatamente para suprir essa necessidade da população que tornava-se cada vez mais urbana e, por isso, uma demanda maior na produção de alimentos. Logo, vem um dos passos dessa questão da revolução, da industrialização do campo ou da agropecuária, é a Revolução Verde. Qual vai ser a bandeira defendida pela Revolução Verde? Exatamente essa que eu estou falando para vocês. A necessidade de produzir mais alimentos com a finalidade de reduzir a fome no mundo, né? Reduzir a fome na população global, que se tornava a partir dali cada vez mais urbana, e se diminuir a população rural, teria que entrar com uma alternativa para garantir a produção de alimentos. Isso seria sustentado pela proposta da Revolução Verde. A Revolução Verde vai puxar a chamada agricultura comercial, ou moderna, né? O que vai ser sustentada dos seguintes princípios. 1. Latifúndios monocultores. O que seria isso? Seria o quê? Grandes áreas que se tornariam especializadas na produção de um só produto. É mais ou menos o que o Brasil vive hoje, né? O Brasil hoje está numa franca expansão, por exemplo, da soja. Eu assistia agora pela manhã no jornal Agropecuário, que o Brasil esse ano está tendo uma safra recorde na produção de soja e na comercialização dessa soja, nisso que eu coloco aqui, mercado global. Quer dizer, não é a soja produzida para o Brasil, isso deixou de existir há muito tempo. Os grandes produtores hoje eles não produzem para os mercados internos, eles produzem para o mundo. Logicamente, aquele mundo que consiga comprar aquilo que esses espaços estão produzindo. O espaço que eu me refiro é o agropecuário. Então, o latifúndio monocultor é isso, é uma gigantesca área agrícola ou de agropecuária destinada ao cultivo ou à produção de um só produto. Pode ser a soja, pode ser o milho, pode ser a cana-de-açúcar, pode ser o arroz, pode ser o dendê, pode ser o café, o algodão, enfim. Por que, aproveitando o comentário, a soja está em franca expansão no mundo hoje? Porque a soja ela não é produzida, ou melhor, ela está sendo usada também
e principalmente para a produção do projeto biodiesel, né? Produzir óleo para misturar na gasolina para reduzir a quantidade de gasolina pura consumida pelo mercado global de combustíveis. Então esse é o principal motivo que está levando a soja agora nessa franca expansão no mercado global. Segundo tópico aqui, elevado recurso tecnológico. Além de ser uma área muito grande, ela vai precisar de um grande recurso tecnológico. Esse recurso tecnológico ele vai ser usado principalmente aqui nesse tópico. Seleção genética de sementes, quer dizer, produzir, mas ter aquela certeza que você vai produzir um produto que realmente vai ser usado, vai dar uma elevada produção por hectare, e isso está partindo de selecionar as sementes no nível que realmente você tem a certeza absoluta que ela vai dar certo. Claro que há os riscos, né? Nessa questão na seleção genética de sementes entra, por exemplo, os alimentos transgênicos, né? Que isso eu vou falar para vocês mais a pouco, mais com detalhe em outra aula. A mecanização do trabalho, né, que é o uso intensivo de máquinas, tanto na produção, de forma geral. Máquinas para preparo do solo, máquinas para o plantio, máquinas para a adubação, máquinas para a colheita, máquinas para o transporte e máquinas para a comercialização. Então, realmente, aqui o trabalho é todo mecanizado, ou quase todo. Na próxima aula, a gente vai abordar isso aí mais a fundo, porque eu quero mostrar a chamada industrialização, né, do campo. E o uso intensivo de fertilizantes, né? Hoje, os grandes produtores eles têm todo um recurso tecnológico que está preparado para garantir a eles que tipo de adubo deve ser usado, que tipo de solo, por exemplo. Hoje esse trabalho é feito todo via satélite, né? Então são os satélites que estão dando esse suporte para que este produtor consiga exatamente uma produção elevada por hectare. Então, o que eu quero dizer é, sem esse trabalho, sem esse acompanhamento do recurso tecnológico, nós voltaríamos àquele modelo antigo, ultrapassado, defasado, mas que ainda existe em algumas áreas do globo, chamada agricultura de subsistência, ou agricultura tradicional, ou agricultura, né, que realmente não se produz quase nada. O outro tópico que eu coloco aqui é grande volume de capital. Vamos botar o pé no chão. Para você ter acesso a tudo isso, você vai precisar de muito dinheiro. E os grandes produtores, desse dinheiro, eles conseguem através de financiamentos, né? Nós temos no Brasil bancos que financiam, por exemplo, aqui na região nós temos o BASA, Banco de Desenvolvimento da Amazônia, que tem como função também financiar projetos de agropecuária. Então, sem dinheiro não se consegue chegar a este recurso tecnológico que está se falando aqui, certo? E o outro tópico que eu coloco aqui é a produção é destinada ao mercado global. Mas qual seria esse mercado global? Aquele mercado que tem condições de comprar aquilo que está sendo produzido. Eu via também nos jornais de hoje que, por exemplo, a produção suína no Brasil agora ela teve um crescimento nas exportações de 34%, né? Agora nesse período, nesse primeiro semestre de 2020, mesmo com toda a pandemia que a gente está vivendo aí da Covid-19, o mercado de suínos do Brasil teve um volume de exportações para o mercado global de 34%, assim como a soja, assim como o milho e etc. Por que isso? Porque o mercado, qual é essa parte do mercado global que está assumindo, ou melhor, está comprando toda essa produção brasileira? É exatamente o mercado asiático. E dentro do mercado asiático nós temos principalmente o mercado chinês, né? A China, que está vivendo agora mais um momento da chamada crise
por conta de um vírus, né, na produção suína, na produção de porcos chineses, eles suspendem o consumo da carne deles, vamos dizer assim, e passam a comprar carne de suínos de outros países, principalmente o Brasil. E vale a pena lembrar que a faixa da Terra, eu já falei aqui para vocês, da área de clima intertropical, que no caso o Brasil, grande parte do continente africano, são atingidos, né, por essa faixa climática intertropical, são os espaços que estão se tornando hoje gigantescos na produção agropecuária e que teria a teórica função de alimentar o mundo. Para encerrar a aula de hoje, eu quero só dizer que não ajuda muito se esses espaços se tornarem grandes latifúndios monocultores, com elevado recurso tecnológico, produção destinada ao mercado global, mas não devemos esquecer que nós que produzimos alimentos também precisamos de alimentos. Ou seja, também temos que nos alimentar, também temos que trabalhar para sustentar nós, brasileiros. Tranquilo? Então a gente para por aí. Abraço, esse assunto não acabou aqui. Próxima aula nós iremos ver a industrialização do campo. Ok? Abraços e até a próxima.